Bom dia, pessoal. Vamos começar o primeiro webinar de 2020 para falar de um tema bastante importante para os pequenos e médios empresários, que é de marketplace. É um tema que surge muita dúvida de como se integrar, o que é efetivamente o marketplace, como a gente deve trabalhar com os marketplaces, quais as melhores estratégias para atuar. E aí hoje, para conversar comigo, a gente trouxe dois especialistas para conversar um pouco e detalhar melhor sobre todos esses cenários de marketplace, que é o Rodrigo, da MarketUp, e o Fábio, da Synapcom. Então a gente vai conseguir discutir bastante os temas e durante o webinar, se vocês forem mandando perguntas, a gente vai deixar para o final e a gente responde a todas elas à medida que forem chegando, ok? Então antes de começar, obrigado Rodrigo, obrigado Fábio pela presença, pela parceria aqui com o Terra Empresas, de poder gerar esse conteúdo para o público que está nos assistindo. E aí, para começar, primeiro, acho que é legal vocês se apresentarem. O Rodrigo é o segundo, né, Rodrigo? Isso aqui já estou ficando... recorrente aqui. Recorrente. Vamos marcar sempre um por semestre com o Rodrigo. Mas eu acho que vale você se apresentar. Legal. E depois, Fábio, se você puder falar um pouquinho também e se apresentar. Bom dia. Obrigado pela audiência de quem está assistindo. Eu sou sócio de uma empresa chamada MarketUp. A MarketUp é uma plataforma de gestão e de automação comercial para micro, pequenos e médios empresários de todo o Brasil. O nosso modelo é um pouquinho diferente, vou fazer aqui um mini histórico, okay. Que a nossa plataforma ela é 100% gratuita. Então a gente oferece um software para que os pequenos empresários possam gerir os seus estabelecimentos sem cobrar nada desse público. E aí, talvez pode perguntar, o que tem a ver marketplace com isso tudo? É porque uma das maneiras que nós encontramos para rentabilizar a nossa própria operação, dado que o pequeno empresário não nos repassa qualquer valor de licença e de uso, é exatamente fomentando um marketplace B2B, ou seja, das grandes empresas ou dos grandes distribuidores, vendendo diretamente para esses pequenos varejos espalhados pelo Brasil. Show, Rodrigo. Fábio. Legal, então meu nome é Fábio Fialho, eu sou CSO, Strategy and Sales da Synapcom. Eu estou há 22 anos já no e-commerce, comecei o e-commerce aí nos primórdios ainda, dito como os dinossauros do e-commerce, né? Começando bem quando era incipiente, ainda era desacreditado, né? Passamos aí por todas as fases do e-commerce. E uma coisa que eu acho bem interessante, a provocação aqui, inclusive, do Terra Empresas, é puxando um pouco o assunto marketplace. O marketplace, de fato, ele vem acontecendo aí nos últimos 6 anos, e os últimos 2, 3 anos é o que a gente vê o boom da oportunidade do marketplace. E a gente tem uma especialidade com relação a isso, a gente cuida muito disso na Synapcom. A Synapcom é uma empresa de full commerce, a gente faz toda a parte de end-to-end para a indústria. Então a indústria ela tem uma necessidade hoje de estar presente no marketplace. E aí eu sou diretor da Associação Brasileira de E-commerce também para a indústria. E aí a gente vem enfrentando também, a gente sabe das oportunidades positivas e tudo que também é negativo no marketplace, aí do boom da pirataria, do não controle da origem do produto. Então a gente vem aí atuando nesse ecossistema do marketplace muito forte, junto até ao governo, para quem conseguir as melhores práticas e as melhores condições, tanto para quem tem a oportunidade do marketplace, assim como quem vive disso como um varejo, né? Então, basicamente é isso. Obrigado, Rony, pelo convite, obrigado à Terra. É importantíssimo a gente poder trocar esse conteúdo e aprender juntos o tamanho dessas oportunidades que a gente pode estar colocando aí na mesa. Eu que agradeço, Fábio, Rodrigo. Acho que a gente vai ter um tempo aí para conversar bastante. E o MarketUp é um parceiro antigo, quem sabe a Synapcom agora, um parceiro aí do Terra Empresas. Vamos conversar. Eu acho que o primeiro tema é um tema que as pessoas têm muita dúvida, efetivamente, o que quer dizer marketplace, né? A gente lá no blog do Terra Empresas, ou mesmo conversando, as pessoas questionam muito sobre isso. Como é que funciona, mas efetivamente o que eu preciso fazer? Eu acho que no final das contas o marketplace torna muito mais democrático para os pequenos empresários, que eles acham que marketplace pode ser só para grandes empresas e não necessariamente, né, para grandes empresas.
eu acho que tem esses mitos e verdades que eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, para começar, né, efetivamente, o que é efetivamente um marketplace, né? Para a gente desmistificar ou mesmo esclarecer alguns pontos. Eu vou dar minha visão muito menos técnica do que a sua, Fábio, com certeza. A analogia que eu faço com marketplace é a analogia de um shopping center. É um lugar onde você encontra vários fornecedores para aquele seu produto ou aquele produto que você está buscando. Então, quando você vai num shopping center, você vai achar diversas lojas que vendem camiseta e você, como consumidor, vai buscar a loja que melhor traduza os benefícios que você está buscando naquele produto. A diferença, então, portanto, de um marketplace para o e-commerce é que o e-commerce é a loja única, seria aquela loja X que está na esquina da sua casa. Tá. O center é o local fornecedores de um mesmo produto ou de produtos similares. Tá. Então essa é a analogia não técnica que normalmente eu costumo fazer. É a física. Exatamente. Que legal. Com certeza o Rodrigo está totalmente correto na analogia. Mas deixa eu tentar materializar um pouquinho mais isso que é importante. O marketplace começa na Amazon, né? O Jeff Bezos, a Amazon vendia, todo mundo sabe, livros e DVDs. E um certo dia eles falaram, puxa, como que a gente se transforma e aumentando o nosso portfólio de oportunidades e de produtos. Então eles fizeram o quê? Sugeriram plugar o estoque direto da indústria com a nota fiscal emitida pela indústria, sem passar pelo varejo, transformando o varejista num prestador de serviços, onde ele captura o dinheiro, ele tem o lead, ele gera o lead para a indústria, ele cobra por essa geração desse lead e a indústria encaminha o produto diretamente ao consumidor com a sua nota fiscal, faturando ao consumidor e depois esse recebível é repassado a ela. E a Amazon deu certo com isso, hoje eles vendem tudo, até carro eles chegam a vender, na questão da captura do lead, da gestão desse catálogo, né? Catálogo Amazon, onde ela desce esse pedido, esse order para essa pequena indústria, ou seja, quem for esse disponibilizador do estoque, entregar ao consumidor final. Dito isso, a Amazon cresceu e ela fez esse processo, que isso só, porventura, não é só o marketplace. Geração de lead, a construção do catálogo e o meio de pagamento é a base dos 3 pilares do marketplace. Mas o que é a sacada importante do Jeff Bezos foi como controlar essa entrega com excelência. Porque a Amazon, basicamente, o que ela tinha? Ela tem ela fazia livros, ela foi lá e inventou o Kindle, ela matou o Kindle. Ela tem uma boa logística, ela foi lá e construiu o marketplace, onde ela basicamente perde o controle da logística, da eficiência logística. Como que ela controlaria isso? E essa é a sacada do marketplace deles, que é o scoring. Então, como que eu mensuro a boa entrega, o bom produto, se não passa pela minha logística? Eu mensuro por uma nota de um NPS. Então, vocês dão, nós consumidores, damos efetivamente uma nota pelaquela entrega daquele consumidor, e esses reviews, esses scorings, eles posicionam os sellers de forma positiva no buy box, né? O buy box, explicando sendo mais didático, é a construção de um SKU com vários sellers vendendo o mesmo SKU. Tá. Então, esse posicionamento do seller mais em cima, que vende mais, é o que tem um bom scoring. Então, dito isso, vamos lá agora voltar. Isso foi o que a Amazon fez. O que é um marketplace de fato? O marketplace de fato ele pode ter hoje dois grandes pilares. O pilar ser marketplace e estar no marketplace. Então, estar no marketplace é aquela velha questão. O comércio, vamos esquecer e-commerce ou comércio físico. O marketplace está indo para o físico também, né? O físico digitalizado. Então, quando a gente fala de marketplace, estar no marketplace, é como que a gente coloca o nosso portfólio em vários canais de geração de lead. Então, eu estar presente no Magalu, eu estar presente no Mercado Livre, eu estar presente na Amazon, eu estar presente numa série de marketplaces, eu tenho uma oportunidade de geração de lead. A relação do comércio simplista é o quê? Lead e estoque.
Se eu tenho lead e tenho estoque, eu tenho comércio. Se eu tenho excesso de leads e pouco estoque, eu estou perdendo uma oportunidade de comércio, né? Porque eu tenho muito lead que não tem portfólio e ele não vai voltar para comprar. E ele também vai abandonar, vai ver que aquele canal não suporta ele com o catálogo que ele gostaria de ter. E se eu tenho muito estoque e não tenho lead, eu tenho um problema de baixo giro, onde eu vou ter um problema de fluxo de caixa e vou ter essa não tração do comércio. Então, o que é importante, o Marketplace ele vem ajudar um pouco isso. Então, o que ele faz? Ele é um gerador de lead, o Star nos marketplaces, ele é um lead generation, onde eu tenho a oportunidade de pegar o meu catálogo, o meu estoque e disponibilizar ele em vários canais. Então esse é um primeiro modelo do marketplace que foi feito pela Amazon, oferecendo estoque da indústria. E o segundo é eu ser o marketplace. Eu também posso, a grande dificuldade às vezes de pequenas empresas que estão começando, puxa, como que eu monto meu estoque, que eu preciso de fluxo de caixa, será que meu estoque vai girar ao ponto de eu conseguir tracionar e não ter perdas? Quem trabalha com perecíveis, de slow movers, quem trabalha com e perda de produto. Então, era o grande desafio. Será que eu tenho fôlego para tracionar? Se não vendeu, quem trabalha com moda, coleções passadas, eu perco o primavera-verão, outono-inverno. Então, quem está montando um e-commerce, a gente sugere muito de plugar estoques de empresas que já têm APIs abertas. Então, eu posso começar um e-commerce sem estoque. Eu posso criar um e-commerce com leads, onde eu posso colocar o estoque de terceiros. Então, é também uma oportunidade não só estar nos marketplaces, como sim ser um marketplace. Sim. Então, acho que são dois pilares importantes aí de construção. E aí, dito isso, o que é ser um marketplace? Eu gerar leads, eu ter um catálogo e eu transacionar pagamento. Se eu tenho esses três pilares, eu sou um marketplace? Sim. Então, uma perguntinha para vocês, uma provocação. O Uber é um marketplace? Ele gera lead, ele tem catálogo. Tem. E ele transaciona. E ele dá scoring para a gente. Ele te dá a sua nota, dá a nota do motorista. Sim. Ele é um marketplace de carros autônomos que querem fazer o táxi. O Airbnb é um marketplace. Sim. Ele tem catálogo, ele gera leads, ele transaciona pagamento, ele dá o scoring do anfitrião. Então esse conceito do ser marketplace é bacana para vocês. Eu acho que é um entendimento positivo, porque o jovem empresário, o novo empreendedor, ele tinha um desafio de morrer de micar com estoque muito forte. Eu acho que vale às vezes plugar indústrias, tracionar, a margem vai ser menor, vai ser serviço, mas você aprendendo isso, depois você começa a comprar de uma forma mais inteligente e orientada por esse consumidor do qual portfólio que eu vou comprar, com qual forecast, com como que ele passa a ser mais assertivo. Então, eu sugiro aí quem está começando também identificar a oportunidade de ser marketplace e não só estar plugando em marketplaces. Até falando nisso, Fábio, até para Fábio, Rodrigo, enfim, eu acho que tem um ponto importante que você falou, né? Porque tem muita pequena e média empresa que, até por não ter esse conhecimento ou por não ter alguns mitos que eu comentei, elas veem muita complexidade ou dificuldade nisso, né? Principalmente o pequeno, né? Que está lá com o seu e-commerce bem pequenininho e deve falar, pô, mas qual que é a real complexidade de eu estar plugado a um marketplace? O que eu preciso fazer efetivamente, né? Esse é um tema que constantemente a gente ouve aqui também. Perfeito. E até você comentou, né? Não é tão complexo hoje em dia, né? Mas o que dá para falar mais, né? O que dá para orientar para essas pessoas que veem tanto problema assim? Pô, imagina que eu vou conseguir me conectar a uma Amazon, mas não é só uma Amazon, tem outros players que a gente tem, que você citou a Amazon que começou e que as pessoas nem sabem, né? Deixa eu só fazer um gancho engraçado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Há uns 2 anos eu comecei com uns amigos um e-commerce para comercializar produtos relacionados ao público masculino. Então, gravata, suspensório, perfumes, cremes, coisas de barbear e tal. E aí, o primeiro desafio, que foi o que você falou, Fábio, o marketplace ele é um lead generator por definição, né? Talvez seja aí um dos principais pilares de um marketplace. E aí eu me lembro,
como meu irmão, por exemplo, ele não trabalha muito focado nessa parte de comércio eletrônico, ele falou, tá, quando é que a gente vai começar a vender? Eu falei, cara, temos que atrair o público, a primeira coisa é atrair o público. Não, mas a gente já colocou o e-commerce no ar. Eu falei, não, mas espera lá, ninguém sabe ainda que a gente tem um e-commerce. É como você abrir uma loja na rua, se você não espalhar o panfleto, ou enfim, não divulgar, ninguém vai entrar por aquela porta da sua loja. Então, uma das coisas que eu acho que o marketplace pode ser muito útil para o pequeno empresário, que é, digamos assim, o público fundamental aqui dessa conversa, é porque ele pode trazer essa audiência, trazer esse lead, que muitas vezes é difícil num começo de jornada em que você ainda não sabe trabalhar bem as ferramentas para atrair essa audiência. Então, o marketplace ele pode ser uma saída muito interessante. Óbvio que tem um pedágio, que são as taxas que o marketplace vai te cobrar, mas pode ser um formato muito interessante para você começar a girar essa roda e fazer com que o teu comércio eletrônico comece a ter as primeiras vendas, você comece a entender o seu público e assim sucessivamente. Eu acho que até democratiza, né, Fábio? Porque no final das contas, no passado era muito mais difícil sem marketplace você entrar num mercado concorrendo com players muito maiores que você, que é o que você falou, né, Rodrigo? Eu acho que, querendo ou não, o marketplace acaba democratizando a esses pequenos que também têm essa oportunidade. E é muito do que o Fialho comentou também, no sentido de essa questão do scoring, é quando a gente faz uma busca no marketplace, aqui vou usar o nome do Mercado Livre, por exemplo, você busca lá por um celular, você tem trocentos fornecedores. O que diferencia um do outro? Não é só o cara pagar um link patrocinado para ter mais visibilidade. É muito da pontuação para você ver, se você como consumidor fala, poxa, eu estou vendo que a nota deste fornecedor é boa. Então quer dizer que ele entrega na data, ele não vai fazer nenhuma picaretagem nesse sentido. Então o scoring ajuda os pequenos, mas que trabalham direito, a se destacarem num mercado que é super competitivo. Então sim, ele acaba democratizando, sem sombra de dúvida. Tem um ponto que eu acho que é relevante de oportunidade para vocês, o que o Rô e o que está sendo colocado é fundamental. Mas eu queria deixar aqui um recado de oportunidade para vocês. Hoje não existem só 2, 3 marketplaces. A gente está a vantagem do Brasil nesse ponto, e aí eu tenho um pouco de orgulho nesse momento, é dizer para vocês que nos Estados Unidos basicamente se vive só de Amazon e um pouco de Walmart. Aqui no Brasil a gente tem mapeado mais de 700 marketplaces, entre grandes, médios e pequenos, locais. Efetivamente, 4 grandes deles estão aí com 70% de share. Mas o Brasil é um país muito regional. O Brasil é um país que ainda, você pega um Mateuzinho no Maranhão, tem quase 5 bi de faturamento, você paga uma Lojas Rede em Minas Gerais, um Angelone, uma Van no Sul, agora vindo para São Paulo. Então, o Brasil ainda é um país muito regionalista. Vocês, pequenos varejos, têm uma oportunidade muito de viver do regional e poderiam se expandir com marketplaces no Brasil. Vocês estão no simples, isso é uma vantagem versus os grandes players, porque vocês têm uma questão muito positiva na cadeia de imposto e isso reflete no preço de sellout. Então, assim, o que eu ia dar o recado que eu queria passar o marketplace não é só tecnologia, gente, é um modelo de negócio. Então, eu acho que o maior valor que vocês podem tirar hoje, eu acho que é a reflexão do modelo de negócio que vocês vão construir. O modelo de negócio, ele nasce antes da tecnologia. As pessoas, às vezes, o que eu vi de empresários, e estou falando de e-commerces grandes, de grandes players aí do varejo, que escolheram a tecnologia antes do modelo de negócio. Eu acho que o que vale a reflexão é qual o modelo de negócio que vocês querem, qual o tamanho dessa oportunidade que vocês têm. Então, eu tenho uma oportunidade de estar no marketplace. Tem ferramentas excelentes aqui, mas vamos modelar esse negócio direito, o tamanho da oportunidade. Porque, às vezes, o dinheiro que vocês saem gastando com a formação de um portfólio, ela pode nascer antes simplesmente na estruturação do negócio. E, às vezes, falta dinheiro para o marketing e sobra estoque. É um grande erro que todo mundo... 70% das pessoas que eu acho que criaram negócios acabou tendo muito mais efetivamente gasto no fluxo de caixa
e faltou dinheiro para o marketing. Ou às vezes sobra dinheiro para o marketing e falta falta estoque. Então esse equilíbrio, o marketplace ele vem ajudar. Eu acho que o aprendizado ele vem nascendo inclusive em grandes players. O que aconteceu nos últimos 2 anos com o Walmart, com o B2W, com o Magalu, eles pararam quase de comprar do 1P. 1P é quando eu compro direto da indústria, tá? Faço a relação compra e venda direta. E foram para o 3P. Então a gente vê o Walmart, às vezes parou de comprar bicicletas da Caloi, parou de comprar direto da P&G e falou, pluga os seus distribuidores ou sellers, que eu vou continuar vendendo o mesmo portfólio sem pôr fluxo de caixa. Ele perdeu margem, o varejo perdeu, só que ele aprendeu o forecast melhor. Ele aprendeu a entender porque ele vivia de curva do 80-20, ele vivia da curva A. Quando ele pluga todo o portfólio, ele começa a ter uma percepção real de todo o portfólio da indústria, sem precisar queimar a caixa. E aí passa a fazer compras mais assertivas. Então, eu acho que esse é um aprendizado de modelo de negócio importante, que se eu consigo modelar a estruturação do meu negócio, diminuindo uma necessidade de fluxo de caixa, sendo mais efetivo no lead generation, e aí sendo depois, puxa, esse produto vende muito, eu vou lá e vou comprar ele porque minha margem realmente vai ser maior no compra e venda. Eu vou trabalhar com markups aí de 1,8, 2, 2,5, enquanto que um percentual de comissionamento é de 15% no marketplace. Então, eu aprender com isso, depois formar o meu portfólio, eu acho que o grande recado é saiam do modelo de negócio e não saiam só da tecnologia. E grandes players eles saíram da tecnologia para depois entender o modelo de negócio. O que dava para fazer na tecnologia. Então, eu acho que esse é um recado importante para vocês. Até porque acho que a tecnologia ela já acabou, na verdade, deixando de ser um entrave. Né? Você pega aqui aquelas sopas de letrinhas, mas as velhas APIs, ou as não tão velhas assim, fazem com que o pequeno, montei minha loja virtual hoje, vou começar a comercializar, eu não preciso contratar 10 desenvolvedores para estar plugado em vários marketplaces. Hoje, através de APIs, ou até mesmo, sei lá, você pega uma Olist da vida, que é um integrador, um integrador com vários marketplaces, até acho que virou unicórnio recentemente, é a chance de você que pode ser leigo no assunto, totalmente leigo, e falar assim, poxa, mas eu acho que faz sentido como modelo de negócios, quero plugar minha loja virtual em N marketplaces. Tá, você não precisa quebrar a cabeça e nem contratar muitos desenvolvedores. Você faz isso plugando ali com uma API que alguém faz isso por você. Então, acho que esse mito da barreira tecnológica... não existe mais, né? Não existe mais. E hoje as plataformas, o próprio Terra Empresas tem a sua, elas já estão também já conectadas a marketplaces. Sim. Lógico, precisa fazer uma negociação com o marketplace, mas ela já vem de uma maneira integrada para facilitar. De maneira geral, o mercado trabalha assim, né? Isso já é um apoio. E até falando sobre isso, né? A gente até já comentou aqui rapidamente, você deu um bom exemplo. Eu já dei a minha né? diferença leiga de quem Você já deu a sua diferença, né? Mas é uma dúvida que surge muito aqui, a gente acaba conversando muito internamente, que é justamente isso, a diferença do e-commerce para o marketplace. As pessoas, você deu uma explicação muito fácil e tangível, né? Mas a explicação para o público que está nos assistindo, as pessoas às vezes montam isso, eles montam o site dele, a loja virtual deles e falam, eu já tenho aqui, eles acreditam que o marketplace dele é o que ele está vendendo na sua loja virtual e não necessariamente tem que se conectar ao marketplace. Então essa é uma dúvida que ainda existe muito na cabeça do pequeno varejista, né? E aí só para a gente falar e explicar um pouco para eles, é diferente, né? Não é só você ter sua loja, o marketplace é muito mais do que isso, que o Fábio estava explicando com muito mais detalhe, inclusive, né? Mas tem uma questão que eu vi essa pergunta e é bem interessante. O marketplace eu encaro, tá, como uma funcionalidade. O e-commerce ele é o comércio digital, né? E eu cada vez quero menos falar e-commerce, gente. Eu quero falar de comércio. Porque o comércio não necessariamente ele é mais só digital. O que é e-commerce? É você comprar digital e receber em casa? Agora, se eu compro no físico, numa ativação e recebo em casa, o que é e-commerce ou é físico? Ou o que é o Rappi? O Rappi eu estou comprando no digital e estou recebendo em casa de uma loja física. Exato. Então, para mim é comércio.
O marketplace ele é uma funcionalidade ou uma oportunidade dentro do seu comércio. Então você tem o seu comércio que você pode colocar a funcionalidade do quê? Do marketplace, de ser o marketplace, que a gente fala que é o in, e o out, que é estar no marketplace, como funcionalidade. Então, o comércio, vocês querem fazer comércio, vocês podem agregar a funcionalidade de estar nos marketplaces e ser marketplace. E aí, dito isso, a questão do ser marketplace, a indústria começou a ser marketplace, olha que maluco. Então, quando a gente começa a enxergar indústrias, a indústria está virando varejo e o varejo está virando indústria, né? Então, o varejo está virando indústria é uma coisa que vem de muito tempo com as marcas próprias. E a indústria está virando varejo sendo marketplace. Então, quem conhece o Compra Certa da Whirlpool? O Compra Certa hoje é um percentual enorme do faturamento da Whirlpool. E hoje, basicamente, eles vendem Sony, vendem Philips. Então, a gente está vendo que a Whirlpool está vendendo Philips, Sony e outras marcas, L'Oréal, Reckitt Benckiser, etc. Ela comprou estoque, a Whirlpool está comprando televisão da Sony? Não. Ela plugou o portfólio da Sony dentro da Whirlpool, para complementar o portfólio dela. Então, o marketplace deu a condição de uma indústria virar varejo. Sim. Se vocês têm um outro case interessante, se vocês quiserem entrar, loja.philips.com.br. A Philips, a loja oficial da Philips, não poderia ter Air Fry no Brasil. A Air Fry no Brasil ela é exclusiva da Polishop. Tá. Então imagina que é o produto que mais se vende da Valita, que é Philips, não podendo ser vendido na loja oficial da Philips. A Philips fez o quê? Ela plugou a Polishop como um seller, onde a indústria virou varejo e o seller, que é o varejista Polishop, virou a indústria. Doido. Olha que mudança, né? Que mudança que o marketplace, que a funcionalidade permitiu. Então, se isso vem acontecendo com indústrias, vocês têm essa oportunidade de fazer também. Então, eu acho que é um céu de brigadeiro não explorado ainda, esse modelo de negócio. Então, eu queria só tentar dar essa exemplificada para mostrar para vocês que vocês podem fazer comércio com a funcionalidade do marketplace in e out. Eu acho que isso é muito relevante. Legal. Agora, dúvida até da minha parte técnica, assim. Quando a gente fala de marketplace, necessariamente a regra é que não haja o estoque por conta do comerciante, vamos dizer assim. Então, eu sou detentor de um marketplace. Isso quer dizer necessariamente que eu não tenho aquele estoque não é meu. Sim. Eu sou só um revendedor de um produto. Nem revendedor, porque a venda não sai de você. Você é um transacional. Sou um transacional. Onde você é um prestador de serviço em que você vai levar lead. Deixa eu voltar um pouco antes. A interpretação de um marketplace in, que é o que você está falando, onde eu não tenho estoque, eu não vou plugar o estoque em outros, onde eu sou o gerador de lead. Ele é uma evolução do afiliados com meio de pagamento. Antigamente você falava de afiliados que eram lead generation e um fomentador de catálogo, como um crawler, né? Todo mundo conhece os crawlers. Por exemplo, se vocês entrarem no kayak.com.br, que é um de viagens, ele é só um afiliado, onde ele replica o estoque, mas não transaciona. A partir do momento que você transaciona e retém o dinheiro, você é um marketplace. Tá bom. E aí você desconta como comissão de prestação de serviço e repassa para a indústria. Obrigatoriamente, para você ser um marketplace, você não pode ter o estoque desse produto, você vai transacionar e capturar esse dinheiro e vai repassar ao seller que efetivamente gerou a nota fiscal. O que se confunde, por exemplo, a Privalha, ela não é um marketplace. Ela vende sem estoque, mas ela pega o estoque depois e faz um cross-docking onde ela emite a nota fiscal dela. A partir do momento que ela emite a nota fiscal, ela é um comércio eletrônico normal. Porque ela emitiu a nota, ela não é um marketplace. Isso é super sensível, que é o que você estava falando no início da conversa. Uma vez que você não precisa adquirir esse estoque, você desafoga o teu fluxo de caixa de uma maneira incrível. Então, se você conseguir efetivamente ser um gerador de leads para um fornecedor, que esse sim é quem detém o estoque, perfeito, você pode ter um fluxo de caixa bastante saudável. Para gastar no marketing. É isso aí. E aí você ser assertivo depois com esse forecast que você aprendeu
a comprar os produtos de forma mais assertiva ao público que você detém. Para ter uma gestão de estoque mais correta. Exatamente. Que é um pouco do que a Amazon fez e faz, né? Que hoje o Walmart foi fazer. Todos os grandes players aprenderam com isso. Sim. Legal, gente. E aí, bom, a gente já falou bastante da diferença do comércio, já pegando o que o Fábio sugeriu, Exato. e eu concordo contigo, ainda mais hoje nessa multiplaridade de canais, né? Você pode comprar online, você pode comprar às vezes no físico e receber, você pode comprar via, enfim, qualquer situação, né? Hoje está cada vez mais perdendo essa questão do e-commerce, né? Está virando mais um comércio de maneira geral. Se quiser até como número, a gente acabou de voltar da NRF, voltei na quinta-feira passada, que é o maior evento de varejo que é feito em Nova York. Os grandes players hoje, como o Pick-up in Store ou Ship from Store, que é a compra online, a retira com estoque de loja física, já bate 30% a 35%. Então já é muito relevante para a gente falar só de e-commerce. Exatamente. Porque no final das contas você comprou na internet, mas você está indo buscar, né? Então já deixou de ser só um comércio eletrônico. Exato. Né? E tem até o caminho inverso. Ontem, curiosidades à parte, eu fui numa loja trocar uma roupa, aí a peça que eu peguei não tinha a minha numeração. Eu falei, puta, vou ter que voltar outro dia aqui na loja. Aí eu vi um adesivo ali na loja dizendo, não, ó, se você não encontrar a peça que você quer, a numeração, a cor, passa no caixa que a gente manda para sua casa. E assim eu fiz, deixei a peça que eu não queria e num prazo aí de, sei lá, 1 semana, 2, a mercadoria que eu gostei, mas que não tinha a minha numeração, chega na minha casa. Então é tudo junto e misturado. A gente chama isso de prateleira infinita. A prateleira então, infinita. assim, a prateleira infinita ela já é realidade, né? De você ter lojas muito mais como showroomings, lojas de experimentação, porque o metro quadrado no real estate de um shopping center é muito alto. Então, cada vez menos eu terei menos estoque no real estate caro e terei mais loja, experimentação e degustação de produtos. Qual que é aquela loja? Amaro. É a Amaro, que faz isso, que é uma loja de moda feminina. É só um showrooming, né? É só se você compra no digital e você busca. E busca lá, até você pode experimentar. Você experimenta lá e recebe em casa. Tá mudando muito, né? Muito. Exatamente. Até assim, tem uma questão de integração também do físico com online grande, né? Eu também fui numa loja e a pessoa falou, você já tem cadastro? Eu falei, acredito que sim. Na loja. Aí ela procurou lá, não achou. Ela falou, mas você já comprou pela internet? Eu falei, já. Aí ela foi lá, então tá. Ela foi lá e buscou, ela falou, tá aqui todo o teu cadastro, o que você comprou, deixou de comprar. Mas ela foi buscar na minha compra da internet, né? Como se eu estivesse comprando no marketplace mesmo, do que na própria loja física, né? É que é bizarro. Todo mundo fala, a gente vai sair um pouco do tema, mas eu acho que é relevante para vocês que estão entrando no e-commerce. Falar de omnichannel e não integrar o CRM é bizarro, né? Você ter falar de venda unificada, mas não unificar a base de clientes. Como se o cliente tivesse um CPF para o físico e um eCPF para o e-commerce. Então, o que a gente fala muito, antes de pensar em vender o omnichannel, eu preciso ter o quê? Políticas de preços unificadas e unificação da base de CRM. Assim, pensem muito em CRM, acho que isso é importantíssimo. É um bom ponto, tá? Porque também você vê muitas vezes a loja física com um preço, que é o que você está falando, que é muito estranho, é completamente, hoje em dia, que o consumidor ele pode navegar pela internet. Né? Ele está no mercado e está com o celular ali pesquisando. E aí você vai na loja física, está mais caro do que na internet. E aí, quantas vezes você vai lá e fala, pô, então eu vou pela internet, vou no marketplace buscar. Perfeito. Até falando disso, né? A gente até já comentou um pouquinho dando dicas, né? Mas é um tema que a gente está aqui para discutir, que é como começar a vender no marketplace. Eu acho que a gente já falou das conexões, né? E até aproveitando, já veio uma pergunta de Foodstation, o nome, o nome PJ já da pessoa, que ela está falando, para estar no marketplace, que eu acho que é como começar a vender, eu preciso ter uma loja virtual? Essa é a pergunta que veio. Vamos lá. Você quer responder primeiro? Manda ver. Vamos lá. Você precisa ter a loja. O que é a loja virtual? É a disponibilização de um front-end para o consumidor? Exato. Não, você não precisa ter um front-end disponível ao consumidor. Mas você precisa ter ferramentas de CMS, WMS e TMS. Ou seja, você precisa de um integrador, você precisa de um CMS, que é um Content Management System, que é a gestão de conteúdo. Você precisa de um gestor de estoque, de fato, e um encaminhador de transportes.
Tem ferramentas que unificam todos esses serviços e você pode contratar separado. Mas se você tiver um front-end contratado onde você não precisa disponibilizar, por exemplo, você pode fazer sua loja no Terra e você não precisa disponibilizar essa loja online, mas ela vai servir fazendo toda essa orquestração de catálogo e preço para disponibilizar a integração nos marketplaces. É isso. E fundamentalmente a minha visão também, de novo, não é necessário você estar online para ir para um marketplace online. O importante aqui é você ter um catálogo de produtos que você queira comercializar. Então, sei lá, vou pensar aqui, se eu faço algum tipo de artesanato, eventualmente eu não quero ter, enfim, o trabalho, a dedicação para cuidar do meu comércio eletrônico. Isso não quer dizer que eu não posso estar presente com as minhas peças de artesanato em vários marketplaces pelo Brasil. Então, uma coisa não impede a outra. Tá. E só uma provocação, gente. Antes de estar no marketplace, identifiquem qual marketplace e qual portfólio tem a ver com vocês. Assim, eu sou uma pessoa que não sou a favor que todo portfólio tem que estar presente em todos os marketplaces. Ou seja, a Amazon ela tem um perfil, o Mercado Livre tem outro perfil completamente diferente, a Magazine Luiza tem outro perfil. Então, assim, tentem entender, primeiro, qual marketplace eu vou estar e com qual portfólio eu estarei também no marketplace. Porque viver só de marketplace também é um problema. Sim. Então, o que a gente tem provocado muito a indústria, no meu caso, é que a loja oficial, só até respondendo a sua pergunta, desculpa o nome dele. Era o Foodstation. Era o Foodstation. Era o PJ, provavelmente. Mas o Foodstation, no seu caso, eu acho que é sempre relevante, eu recomendo ter a Flagship Store. A Flagship Store é a lojinha do Oscar Freire, onde você tem que ter todo o seu lançamento, onde você conversa com o seu cliente, onde você tem conteúdos muito mais assertivos como Flagship. E você vai ter os marketplaces como oportunidade de geração de lead. Então, nem sempre com 100% de portfólio. Certamente você não vai ter todo o descritivo lá e forma de tratar o seu consumidor. Então, ele tem que ser a isca no marketplace, mas a retenção depois ele tem que vir na sua flagship. Eu acho uma pena não ter a flagship e só viver da marketplace. Esse é um tema importante, que você falou bastante de estratégia, né, Fábio? Bom, o Rodrigo também, a gente conversa bastante para o mercado PIMES, né? Você já comentou bastante até, é mais importante a estratégia do que a tecnologia, Exato. É mais importante de como você quer viver. Dá para viver só de marketplace? É o que você falou, pode ser que no começo para aprendizado, mas depois não dá mais. Então, assim, a dica que vale e é importante reforçar, principalmente para o público do Terra Empresas, que está montando o seu e-commerce, está tentando entrar nesse mundo mais de pequeno varejista, para mim é justamente esse, né? Tipo assim, você tem que ter uma estratégia bem definida e você tem que ter... Eu nem sabia desse número, né? Mais de 700 marketplaces no Brasil, você comentou. Eu não sabia. Mas assim, você tem que saber onde você vai estar, porque também vai ter alguns muito competitivos que você pode ser que você não veja resultado, vai ter outros que você consiga enxergar mais rapidamente. Exato. Então a estratégia é muito relevante, né? E aí, só para esclarecer esse ponto, quando a gente fala de 700 marketplaces, como o marketplace ele virou uma funcionalidade, hoje todo mundo quer ser marketplace. Então, você olha indústrias virando marketplace, hoje você tem Nestlé, Ambev como marketplace, Empório da Cerveja, você tem o Debar da Diageo que virou marketplace. Então, como o marketplace ele virou uma funcionalidade de oportunidade de plugar outros, de aumentar meu basket, vamos lá, só para voltar um ponto de estratégia, qual que é o grande objetivo de um e-commerce, do comércio? O comércio eu preciso ter um bom ticket médio, aumentar o meu ticket médio, aumentando o meu basket, minha cesta. Se eu tenho pouco portfólio, eu fico muito mais... eu tenho uma oportunidade fragilizada disso. Então, se eu coloco a funcionalidade de Marketplace In, que a gente fala de colocar sellers vendendo dentro do meu negócio, eu tenho uma oportunidade de aumentar o meu portfólio. Isso aumenta meu ticket médio. E eu estar presente também no Marketplace, ele é um gerador de lead para depois eu trazer para minha flagship. Então, toda essa estratégia, ela tem que ser colocada como o que eu quero para o meu negócio. Como que eu construo tudo isso?
Eu acho que, enfim, essa estratégia a gente já passou bastante sobre esse tema, mas é só que é uma pergunta que é o próximo tema, antes de entrar nas perguntas que estão chegando, que é a importância para o pequeno, né? Eu acho que a gente já falou bastante aqui desde o começo, né? Eu acho que para o pequeno, até para ter uma dimensão da oportunidade de geração de lead que ele tem, do que mais ele vai ter de apelo para o mercado, da gestão de estoque, que a gente até falou no último, né, Rodrigo, no webinar que a gente comentou bastante, que esse é um custo altíssimo. Se o estoque mal feito pode gerar grandes problemas. Você pode quebrar. Exatamente. Então, assim, eu acho que a importância está nisso, né? Tá na realmente você conseguir não só fazer vendas, mas dimensionar o potencial do seu negócio como um todo, né? Perfeito. Pensando no universo dos pequenos comércios do Brasil, é exatamente isso. Acho que o marketplace ele vem para ser uma oportunidade de vendas, para que você consiga ter uma capilaridade maior dos teus produtos, sem ter que fazer um esforço brutal para atrair esse público num primeiro momento. Ou seja, o marketplace funciona como que alguém está trazendo o cliente aqui na tua porta para começar, digamos, a degustar e conhecer os produtos que você está comercializando. Então esse, na minha visão, é o grande potencial que o marketplace traz para o pequeno. E aí, é o pequeno concorrendo com um cachorro grande, assim, e ele tendo um bom produto, uma boa oferta, um bom modelo de negócio, é o que a gente vê, quando você pega eu já, várias vezes quando eu vou comprar livro, por exemplo, no marketplace, não é só aquele fornecedor, o grandão que está ali. Tem um monte de livrarias de menor porte que, eventualmente, por serem especializadas naquele tema de livro, tem uma oferta até melhor, que chegue mais rápido na minha casa, ou que tenha um custo um pouquinho menor. Enfim, então eu acho que essa é a oportunidade, levar para os pequenos negócios clientes que, num primeiro momento, eles teriam dificuldade de abraçar. Quer acrescentar? Sim, eu acho que tem uma questão importante, o Rô que estava falando, mas como que eu consigo calcular... O Rô falou assim, eu consigo levar o cliente até a porta da sua loja, eu vou além. Eu acho que o marketplace, ele converte já, você paga a diferença, vocês fazendo um planejamento de mídia, gente, o custo de aquisição de um cliente ele é alto. Altíssimo. E ele não é certeiro, porque você tem que trabalhar na conversão. Se sua loja não converte bem, você pode estar perdendo dinheiro e não calculando direito. A vantagem do marketplace é que você paga efetivamente sobre o que vendeu. Então você não vai gastar com mídia e perder uma oportunidade, de repente, se a plataforma teve algum problema, ou se faltou estoque, etc. Para começar é importante porque você tem o risco calculado. Então, assim, como eu pago um percentual sobre efetivamente a venda, eu vou fazer uma analogia agora que eu adorei do Rô. Como vocês podem estar no Oscar Freire apresentando o produto, lógico que competindo com outros, mas efetivamente só pagando sobre o que vendeu lá no Oscar Freire. Então, vocês vão estar com uma oportunidade altíssima de público, de tráfego, só pagando realmente pela venda, pela conversão daquele produto. Sendo que tem que colocar um dinheiro em cash advanced, pagando algo antes efetivamente da venda. Então isso é super positivo. Agora, eu vou além. A retenção desse consumidor para sempre estar com vocês passarem a conhecê-lo, a Flagship Store ajuda. Então, para mim é um mais o outro. Não dá para viver só de um. Concordo. Tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês aí. Agora, tem a hora das perguntas, tá, gente? Que chegaram algumas aqui. Então, tem uma do Afrânio Calazans, que ele fala: sou representante comercial, tenho empresa de representação e posso ter um marketplace online para vender os serviços da empresa que representam? Eu acho que depende muito mais até da empresa, do contrato né? que ele tem com essa empresa que ele representa. Supondo que a empresa autorize, pode. Eu só não entendi se é serviços. Ele quer produto, serviço. Ele falou produto. Tem uma pergunta de serviços, tá? Tá, então a gente deixa de serviços daqui a pouco, nenhum aqui. Legal. De produto, mas de produto, acho que mais depende da relação que ele tem com a empresa fornecedora, eu acredito que sim. ou da empresa que ele representa, do que qualquer outro. Tecnicamente, sim. Agora... Eu queria deixar assim, um bom recado com essa pergunta.
parece muito simplista vender, né? Mas entregar não é tão simplista assim. Eu quero dizer o seguinte, a boa entrega, ou seja, saber fazer uma boa logística, saber responder as perguntas que virão do marketplace, da parte de back-office, de saque, querendo tirar dúvidas do produto, saber se o produto está atrasado, se ele está entregue no prazo, tudo isso é o scoring. Então, não é só efetivamente a venda, gente. Vocês têm um operacional por trás importante e tem que saber fazer. Porque se vocês perderem esse operacional e tiverem muita negativação com relação ao consumidor do marketplace, vocês vão ter que cumprir KPIs. Não cumprindo, vocês estão fora do business. Então, assim, não é tão simplista de plugar e que a coisa vai acontecer. Então, vamos lá, tem aí uma oportunidade Não, você falou um ponto super importante, né, Fábio, que a gente estava mencionando muito mais, de oportunidade de negócio, de abrir portas, de saber dimensionar estoque. Mas você falou um ponto super importante que a gente passou um pouco aqui, que é justamente o dia a dia disso. A entregabilidade. A execução. A execução, né? Porque você comentou, vão ter comentários, você vai ter que responder, tá chegando, não tá chegando, qual que é o prazo, o que aconteceu. Então, eu já tive experiências em marketplace que eu comprei e o produto não chegou. Exato. Claro que eu fui ressarcido pelo marketplace, obviamente, mas não chegou e gerou uma insatisfação, obviamente. Então, você tem que estar nesse dia a dia da execução, senão não vai funcionar. Não Você está representando uma marca e você está operando com o marketplace. Então, você tem dois chefes, na verdade. Exato, exatamente. Só para voltar para a questão do Afrânio, que eu me lembrei agora um pouquinho, que ele fala que ele já representa essa empresa. Aí eu falei, acho que um dos pontos que tem que ver é se a empresa divide o território para cada... Porque aí a partir do momento que você vai para o marketplace... Você está num mar aberto que aí não sei se a empresa que você representa permite fazer. Então, acho que é muito mais uma questão de efetivamente ele ver quais são os deveres e direitos nessa relação. Eu acho que se ele pode, é uma questão da gente fazer, que vocês comentaram, ter uma boa execução, mas se o contrato permitir, ele poderia estar conectado. Tem uma outra pergunta aqui, do Thiago Lopes. Ele fala, venho notando muitas empresas atuando no marketplace com produtos internacionais. Hoje, considerando o prazo longo de entrega dos produtos, pode ser um bom negócio? Pode ser considerado? É o cross-border, né? Então, assim, de fato, vem ocorrendo o quê? O Single Day hoje, que é o Black Friday chinês, desculpa, perdão. O Black Friday chinês, que é o Single Day, que é o 11/11, o Brasil já é um grande destino via AliExpress, via JD para o Brasil. A Amazon ela vem também já praticando processos de colocar produtos aqui no Brasil via integração de marketplaces. É uma realidade, vai acontecer. Está tendo muito problema porque a troca e devolução ela sai do CDC brasileiro, então a nota fiscal vem de fora. É uma oportunidade porque passa a ser muito atrativo você ter condição de acessar um portfólio do mundo inteiro com preços super acessíveis. Para você ter uma ideia, o Jack Ma coloca como uma das premissas do Alibaba entregar no mundo inteiro em até 72 horas, Nossa. Que isso é disruptivíssimo. Hoje a realidade não é essa. Eu vejo como uma oportunidade enorme, porém ainda com um pós-venda muito irregular. Então, assim, quando você compra de fora, a real da fragilidade da experiência ela é muito forte ainda. Eu vejo um futuro promissor. O dólar vem dificultando um pouco isso, o câmbio, mas eu acho que vão existir algumas regulações e regulamentações, principalmente para health, que vem crescendo muito, as pessoas vêm trazendo muito produtos de cosméticos e não regulados e eletrônicos. Então, eu acho que isso ainda vai ter aí uma nova regulação. Para vocês terem uma ideia, o mercado de celulares, que é o que vocês vivem, ele cresceu de 1% para 8%. E foi identificado até que nos maiores países que faz cross-border hoje é Paraguai. Então, é ruim isso para o mercado, mas ainda acho que vai existir muita regulação desse mercado, até com o falsificado. Então a gente sabe tem que tomar cuidado. Que é o lado negativo, até que eu disse lá no começo, que é que não tem selo da Anatel, o que não tem nota fiscal,
Porque o marketplace ele não é um regulador disso, ele não está sendo um regulador disso. Nós, consumidores, que deveremos ser os reguladores desse mercado. Tem uma outra pergunta também, que é o José Ivaldo Rodrigues, que ele faz uma pergunta: o marketplace pode ser usado na prestação de serviços domiciliares, como o controle de pragas, por exemplo? Enfim. Provavelmente ele tem alguma coisa empresa com inseticida. Eu não me lembro de ter visto, assim, a priori eu acredito que sim, mas eu não me lembro de ter visto um marketplace de serviços. Mas aí entra naquela questão dos serviços, vamos lá. né? O Uber, vamos lá. Eu acredito demais, desculpa. Não, é verdade, mas... Eu acredito demais, eu acho que o próximo movimento que a gente já está vivendo é o marketplace de serviços. Só dando um exemplo, eu tive há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, um grande player de bebidas, que tem um e-commerce grande de bebidas, e queria fazer a fornecimento de barmans, e eu fui contra, porque eu falei, imagina só você fazer um evento de um casamento ou de um aniversário e vender um barman, que seria ideal. E o barman não vai. Você acaba com o evento e negativa muito sua marca. E hoje foi me demonstrado que não, que o scoring ele vem proteger a venda de serviços pelo e-commerce. Porque eu vender a minha casa na praia para as pessoas irem via Airbnb e confiar tanto no comprador, no cara que vai adquirir isso, que ele não vai quebrar minha casa, assim como ele acreditar que minha casa é realmente aquilo, isso é serviço. O Uber, que ele vai chegar com carro limpo e vai te levar de A para B, isso é serviço. A Porto Seguro vem fazendo muito isso. A Movida vem entrando com serviços, que é a locação de carros, isso é serviço. Então, mas já tem algum marketplace já bem estruturado de serviço? A Porto Seguro está fazendo alguns de serviços prestação domésticos, de encanador. Legal. Então você tem o Porto Fácil, tem alguns nascendo. Então eu não tenho dúvida que o marketplace de serviços é uma grande oportunidade. Por quê? O scoring vem controlar o bom prestador. Eu digo isso, eu dou aula na USP, dou aula em alguns locais, na ComSchool, etc. E até o professor, ele será contratado por scorings. Então você será contratado de acordo com, de fato, o que você ofereceu. Então a relação, o que eu acredito aí um pouco futurista, a relação serviço, ela não será determinada só pelo produto que você entrega, pelo serviço que você entrega, mas pelo que o scoring que você tem. Então essa é uma questão de regulação positiva, que se você tem um bom scoring de passado, você vai poder cobrar mais. Então se você tem um review importante do passado, certamente o seu serviço vai valer mais do que quem tem um review ruim. Pensando aqui, até você pegar, me veio a cabeça, aquela plataforma que acho que até foi no Shark Tank, lá, o goleiro de aluguel. Exato. É um marketplace de goleiros. É serviço. Serviço, que sempre falta o goleiro para jogar o futebol na semana. Há pouco tempo eu conheci uma outra, talvez vocês já ouviram falar, achei muito interessante. É um marketplace de professores de idiomas. Exato. Chama iTalk. Você coloca lá que idioma que você quer aprender, se você quer que o professor fale o teu idioma ou se não, até para você talvez se esforçar mais para se comunicar. E, no fundo, ele faz um vídeo serviço. se apresentando, dizendo, eu sou fulano, eu trabalho assim, trabalho assado, e você contrata lá. Perfeito. E o que é legal é que se no scoring do passado, os professores que foram notas altas, 5 estrelas, por exemplo, você sabe que ele é um bom professor, ele anota, e o valor dele, hora, certamente é maior do que o cara de 3 estrelas. Sim. Então essa flutuação é muito mais transparente. Então o marketplace, ele vem ajudar, na minha opinião, esse setor de serviços. Mas hoje existe algum que eles, por exemplo, ele deve ter um serviço de, é o que você falou, de inseticida, enfim, matar praga. Hoje ele já poderia entrar em algum específico? Você conhece? É porque assim, os marketplaces eles estão muito formados ainda no produto. No produto, né? Físico. Eles nasceram quando a gente pensa... Por isso que eu falo de 700 marketplaces, a gente não conhece todos os marketplaces hoje. Eu não sou uma pessoa que está anotando todos os marketplaces, o catálogo de marketplaces, mas a gente lembra dos que a gente é impactado, como Magalu, Mercado Livre, etc., que nasceram de produto. O serviço vem acontecendo. Então, o que eu lembrei do Porto Fácil,
tem alguns que vêm nascendo, oferecendo complementaridade. Por exemplo, aquele Meu Marido de Aluguel. Ele é um prestador de serviço, entendeu? Sim. Então, assim, ele não deixa de ser um marketplace, porque não é, de fato, o gestor do marido de aluguel que tem todos os fornecedores dele. Ele deve ter faz lá um reencaminhamento e paga por esse lead e pelo transacional. Então, eu acho que é um mercado que está se organizando para acontecer. Tem um último comentário aqui, para variar, Rodrigo, é da loja Marshmallow. Boa tarde, bom dia, enfim. Sou uma loja de roupas infantis de Juiz de Fora e uso a MarketUp. Muito tem nos ajudado. Parabéns pela ferramenta, sem complexo. Foi uma propaganda para você, Poxa, aí, ó. Tá vendo? Meu fã-clube, o fã-clube da MarketUp. Tava faltando o fã-clube da MarketUp do Rodrigo. Obrigado para o proprietário Muito ou proprietária da loja Marshmallow. Bacana saber que a gente está... Aliás, só aproveitando o jabá, só para fazer uma coisa muito legal que a gente descobriu recentemente na MarketUp, é que a gente já tem usuários ativos da plataforma em 73% das cidades do Brasil. Que legal. Pô, tem do Brasil 5.000 e tantos municípios, eu falo que eu já estou presente em pelo menos 4.000 e uns quebrados de cidades. Que é Isso de é bem Juiz legal. de Fora. Esse Muito é de legal. Juiz de Fora. Mas democratizou, você está lá em Juiz de Fora. Legal. Enfim, é isso, vamos encerrar. Algum comentário final, Fábio, Rodrigo, para o pessoal do PIMS aí que está pensando em marketplace? Algum recado final? Assim, eu sou sempre a favor do... Com moderação, mas de tentar. Acho que o marketplace, que é o assunto aqui, é testar, provar um pouco disso para o seu comércio poder usufruir. Não vai funcionar para 100% dos casos, não vai funcionar para 100% do público, mas com certeza, para uma boa parcela, ele pode ser um modelo muito interessante de geração de vendas. Eu sou fã da MarketUp também. Fãzaço, na verdade, conheço eles há 3 anos. Extremamente confiável, um time aí excepcional. Dica, erre rápido e arrume rápido. Então, assim, acho que a gente tem que testar. Eu sou adepto também da questão do teste. Eu só queria que vocês desenhassem o case antes. O modelo de negócio tem que nascer antes da contratação da tecnologia. Eu defendo muito isso, é a premissa, e acho que vocês têm um mundo de oportunidades. Tudo isso vem acontecendo, vem transformando. Então, assim, gente, confiança. Eu acho que a gente tem aí uns 2 anos positivos. Na NRF, todos os brasileiros, estavam numa delegação de 2.000 brasileiros. A minha delegação era de 250, mas era um total de 2.000 brasileiros. Super positivos aí do que vem dos nossos próximos 2 anos. Eu não tenho dúvida que vai ser a gente tem um crescimento bom aí, todo mundo. Tá? Estou à disposição. Meu LinkedIn é Fábio Fialho Bardawil. Quem quiser acessar lá e a gente conversar, eu publico muita coisa. Estou à disposição, se vocês quiserem lembrarem de outras dúvidas, podem contar comigo. A gente até, aproveitando, tá, Fábio, encerrando e dizendo que as outras perguntas que chegaram a gente vai responder, a gente acaba enviando para eles. Esse webinar também vai ficar lá no blog do Terra Empresas, a gente pode disponibilizar para vocês também, compartilhar, e caso seja interessante para a MarketUp, para você, Fábio, enfim, para a Sinapcom. Então, assim, vai estar disponível ainda por um tempo esse webinar. É isso, agradeço demais, Rodrigo, segunda, que venham outros. Fábio, foi um prazer conversar contigo. Obrigado. A gente já vinha tentando desde o ano passado, por diversos motivos acabou não dando certo, agora deu certo. Tomara que a gente faça outros também, certamente, outros contem temas. comigo. E foi um prazer, a gente agradece a audiência de quem nos assistiu e é como eu disse, todas as perguntas que chegaram a gente vai respondendo ao longo lá depois dessa próxima semana. Obrigado, chegamos ao fim, até o próximo.